Então, tema de hoje, como cobrar sendo um engenheiro mecânico autônomo. Então, o primeiro item que quero tocar aqui com vocês é, cada serviço tem um valor e tem um risco, tá? Então, assim, eu recebo muitas perguntas do povo perguntando de outros engenheiros, né, que de repente estão começando, ou de repente eles têm alguma proposta de serviço, e eles me perguntam, Daniel, quanto que fica um serviço de laudo técnico RT para ar-condicionado? Quanto que fica o serviço para brinquedos? Quanto que fica o serviço para máquinas? E por aí vai. Então, assim, cada serviço tem um valor e tem um risco. Não tem como a gente dar um valor só para ar-condicionado, um valor só para brinquedos, um valor só para você fazer um trabalho como perito, como assistente técnico, para ser responsável por um desmanche, para ser responsável por uma empresa, enfim. Não tem como a gente dar um valor único, porque a gente tem que avaliar diversos fatores. Tem que avaliar quantidade de equipamentos, tem que avaliar a distância, tem que avaliar muitos outros fatores, tá? Que vai variar aí de ramo para ramo. Por exemplo, na área de ar-condicionado, a gente tem a carga térmica. Então, você vai ter lá 10 equipamentos, mas você tem que somar a carga térmica. Quantidade de pavimentos, que aí são itens referentes a ar-condicionado. De repente, não se adaptam à NR12. Então, a NR12 vai ter outras coisas, vai ter o tamanho da máquina, vai ter o risco que essa máquina vai oferecer, vai ter o ano da máquina, que máquinas muito antigas são máquinas mais difíceis de atualizar, de adaptar conforme a NR12. Então, primeiramente, o engenheiro ele tem que entender que cada serviço é único. A gente não tem uma tabela de honorários e a gente não tem como determinar um único valor, tá, para cada serviço. Lembrando aí que caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém já queira pontuar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que aí eu vou repassando, tá? Isso daí, conforme a nossa live, eu vou repassando esses comentários, tirando alguma dúvida que ficar, beleza? Para que a gente possa fluir legal. Então, antes de a gente prosseguir com o tema, só vou falar para vocês aqui como que vai ser a dinâmica. Essa semana eu vou falar sobre como cobrar hoje, depois eu vou falar sobre orçamentos de contratos, vou falar sobre laudo técnico, como você elaborar o seu próprio laudo técnico, vou falar sobre a RT, vou falar sobre responsabilidade técnica, vou falar sobre visto profissional na engenharia, tá? Então, assim, tem muitas coisas burocráticas para resolver essa semana, e daí na próxima semana a gente entra na área mais técnica. Então, eu vou mostrar como que é feita uma vistoria na área de brinquedos, como que é feita uma vistoria na área de ar-condicionado, o que você deve vistoriar, o que você deve prestar atenção, onde você deve tomar cuidado, tá? Então, só para nortear vocês aí melhor, ok? E na live das 20 horas, que é a live que eu faço às 8 horas da noite, eu sempre entrevisto alguém, tá? Porém, hoje é um dia único, que hoje, a pessoa que eu ia entrevistar hoje era um engenheiro, que na verdade não era aluno, tá? Esse engenheiro, ele me pediu para que eu fizesse uma consultoria com ele, e o Jorge Henrique, inclusive, não sei se ele está assistindo a live de hoje, mas ele falou que não teria tempo. E ele falou que não poderia mais comparecer a essa live, beleza? Eu ia tirar algumas dúvidas para ele, ia dar algum norte para como ele prosseguir. Ele falou que ia tirar o CREA dele hoje, inclusive, mas aí no final das contas ele acabou furando comigo e hoje às 8 horas da noite, salvo algum contato que eu tenha, porque aí eu entrei em contato com outros engenheiros, alunos, ver se eu consegui alguém para hoje, mas não consegui, beleza? E daí eu não... Pode ser que a gente não tenha live das 8 hoje. Se alguém quiser se candidatar aí, coloca aqui no campo de comentário que aí eu vou analisar, tá? Coloca o seu número de telefone, seu número do WhatsApp, que eu vou entrar em contato com você para a gente poder marcar, beleza? Hoje às 8 horas. Mas, salvo alguma notícia de última hora, a gente não vai ter a live das 8 hoje, beleza? Então a live das 6, sempre com esse conteúdo, e a live das 8 eu vou entrevistar alguém. Mas para amanhã, até sexta-feira, eu já tenho aí diversos alunos aí que eu já combinei com o povo, que já está certinho. Espero que eles não furem comigo. E esses daí vão dar certo, beleza? Então, live das 6 conteúdo, live das 8, sempre eu entrevistando alguém, seja um aluno ou seja um engenheiro que está iniciando agora e está com uma série de dúvidas para que eu possa tirar, para desempenar o caminho dele aí, para que ele possa seguir e levantar voo aí como engenheiro mecânico autônomo, tá? Então, eu já falei como que cada serviço tem um risco, tem um valor, tá? Não tem como a gente generalizar e dar um único valor para todos os serviços de brinquedos, de ar-condicionado,
Beleza? E agora eu vou falar outra coisa. Como não cobrar, tá? É o que a gente vê muito engenheiro daí na área, que eu vejo particularmente, muito engenheiro dando preços pelo WhatsApp, por exemplo. O cliente pergunta, quanto que você cobra? Ó, estou com a prefeitura aqui, eles estão pedindo um laudo do brinquedo, do buffet, vamos supor. E aí, ó, quanto que você cobra para fazer? Ah, um laudo de quê? Ah, um laudo de brinquedos, são 3 brinquedos, vai. Aí o cara, ó, cobra R$ 1.500, vamos supor. O cara não sabe quais brinquedos são, não sabe a capacidade de cada brinquedo, não sabe o risco que esse brinquedo oferece, não sabe o nível do buffet, tá? Porque hoje em dia a gente tem buffet que tem, por exemplo, cama elástica, brinquedão, que são aqueles brinquedinhos bem simples, que precisam também de ter um engenheiro mecânico responsável, como também a gente tem buffets que tem torre, aquelas torres que sobem e descem. A gente tem buffets que tem monorreio, que sai por fora da casa e volta, né? Aquele que é num trilho. Então, assim, não tem como a gente dar preços assim, ó, é isso, preço é tal. A gente tem que analisar, tem que ter foto, você tem que ter especificação dos brinquedos, tá? Tem que ter o máximo de informações possíveis. Inclusive, tem até muitos engenheiros que vão fazer uma vistoria antes para poder analisar o preço, tá? Para você ver a dimensão que isso tem, a importância que o preço tem para um engenheiro. Bom, um monte de gente dando boa noite aqui, então boa noite a todos. Não vou falar o nome de um por um aí, tá? Mas boa noite a todos. Temos bastante gente aí, bastante pessoas, bastantes engenheiros e engenheiras que estão nos acompanhando aí todos os dias, tá? A gente viu o caso da Jennifer, do Vinícius, o Michel, eu não lembro se ele estava aqui na live de ontem, mas o Romário, enfim, tem bastante gente aí que está todos os dias aí com a gente, legal. Parabéns pelo empenho de vocês e pode ter certeza que logo, logo vocês vão dar certo aí na área como engenheiro mecânico autônomo, vão conseguir aí deslanchar a carreira de vocês e ter uma experiência legal, porque vê que vocês têm bastante força de vontade, né? Bastante, tá todos os dias aqui com a gente. Então é isso aí. Parabéns. Então agora outra coisa, na parte de cobranças aí, de como o engenheiro mecânico pode cobrar sendo um autônomo, é necessária uma vistoria técnica? Isso é uma outra dúvida também, que nós temos muitos engenheiros com essa dúvida. O engenheiro precisa fazer essa vistoria técnica para poder dar o preço? E a resposta é não, tá? Ó, o Igor Renan também, sempre com a gente aí. Se eu esquecer alguém, me desculpa, tá? Mas boa noite também. Então, o engenheiro não precisa da vistoria técnica para poder dar o seu preço para o cliente, tá? Desde que esse engenheiro se sinta confortável em dar esse preço. Então, vamos usar o mesmo exemplo da área de brinquedos para buffet infantil. Então, o cliente solicitou um orçamento para esse engenheiro mecânico, que trabalha como autônomo. O engenheiro precisa ir lá? Não precisa. O que ele faz? Manda fotos, manda as especificações. Então, para que você tire todas as dúvidas. Mandou o brinquedo? Você está com dúvida? Quantos lugares é esse brinquedo? Qual a capacidade dele? Então, tira todas as dúvidas antes de dar o preço. Se você quiser, pode também fazer a vistoria técnica. Só qual que é o problema da vistoria técnica? Ela gera custos, né? Então o engenheiro, o cliente entrou em contato, se o engenheiro vai até esse cliente para fazer a vistoria técnica, ele já está gastando. Se o cliente não fecha, então esse engenheiro gastou, acaba de bobeira, né? Acabou gastando aí sem precisar. Então você pode fazer um orçamento para o cliente só pelas fotos, só pelos dados do cliente, tá? Você vai ter que confiar um pouco no cliente, né? Mas se você der um preço e chegar lá e tiver mais coisas para fazer, ou os brinquedos não for realmente aqueles, ou que seja outra área de máquinas ou ar-condicionado, não seja exatamente aquilo que o cliente te falou, você pode refazer o orçamento sem problema nenhum, tá? Mas é só essa questão, precisa ou não precisa? Não precisa ir. O engenheiro pode dar o preço sim, sem essa vistoria técnica. E o que o engenheiro deve levar em consideração para dar o preço para o seu cliente, para poder cobrar o preço justo? Então, primeiro, a quantidade de equipamentos, que nem eu já falei. Quantidade de equipamentos, você vai analisar quantidade de brinquedos, quantidade de ar-condicionado, quantidade de máquinas, quantidade de coifas num sistema de exaustão, por exemplo, quantidade de itens a serem verificados, como um perito, um assistente técnico. Então, você tem que saber a quantidade dos itens. Segundo, o risco que aquilo oferece.
Então, você vai analisar a quantidade de pessoas, por exemplo, um buffet infantil, a quantidade de pessoas que cabem no buffet infantil, que é festa para quantos convidados, geralmente aqui. Então, você vai saber quantas pessoas estão ali. Você vai saber que tem muita criança, lógico, num buffet infantil. Já para a máquina, você vai saber que não são crianças, logicamente, que são operários, né? São pessoas que trabalham ali. Mas, por exemplo, para máquinas também é importante você saber quantos operadores na máquina, quantas pessoas ali estão. Então, você, mais ou menos com isso, você já tem uma noção de preço. Você tem que saber a distância que esse cliente está da sua casa. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que são de outras cidades daqui de São Paulo. Então, eu tenho que me locomover até o cliente para fazer o serviço. E geralmente são 2 vezes. Porque eu vou para fazer a vistoria técnica, eu volto, faço os materiais, elaboro o laudo técnico, elaboro o RT, depois eu vou novamente para entregar para o cliente, para saber se está tudo certo. Ou, de repente, se você exigir alguma adaptação, então, por exemplo, buffet infantil, você foi lá, viu que o brinquedo não está legal, que precisa fazer uma adaptação para o brinquedo ficar 100% seguro. Então, você faz as recomendações e volta para o seu escritório. O cliente fez, Daniel, fiz as recomendações que você passou. Então, você volta no cliente, faz uma nova história técnica, volta para o seu escritório, elabora lá o técnico, elabora RT e volta até o cliente de novo. Então, são 3 idas e vindas. Então, tudo isso você tem que saber colocar na ponta do lápis para você poder cobrar. Tá? Então, a gente tem o risco, a gente tem a quantidade de equipamentos, a gente tem a distância, tá? Então, como eu falei para vocês, dependendo da área, se for a área de ar-condicionado, a gente tem a carga térmica, tá? Dependendo da área, por exemplo, sistema de exaustão, você tem que saber quanto tempo que é, de quanto em quanto tempo que é feita a limpeza. Então, cada área você vai ter uma especificidade. É isso aí. Cada área vai ter um padrão onde você tem que levar em consideração para você poder elaborar o seu preço, beleza? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora do preço. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, para a gente poder continuar. Tá, então você foi até seu cliente, ou o cliente te mandou as fotos, ou você fez, né? Você chegou a um preço. Agora, outra questão, como passar esse preço para o seu cliente? Então, essa é uma outra, um outro grande pecado que os engenheiros costumam, um outro grande pecado que os engenheiros costumam cometer, tá? Como passar esse preço para o seu cliente. Então, como eu já falei para vocês, não passar pelo WhatsApp, não passar de repente só o preço no e-mail, escrito no e-mail para o cliente, fica estranho, falta profissionalismo, né? Quem olha assim, pô, é engenheiro, mas não tem muito profissionalismo, dá a impressão que é um cara que está trabalhando ali porque ele está precisando, entendeu? Então, assim, é bom você elaborar um orçamento, tá? Faz em PDF, papel timbrado, coloca tudo certinho, coloca as condições de pagamento, coloca preço, coloca... Isso tudo eu vou ensinar na parte de contrato e na parte de orçamento, tá? Mas essa é a forma correta de você se passar um preço para o cliente. Você colocar as leis e as normas que você está seguindo, você colocar a data, você colocar a validade, tá? Então, tudo isso vai num orçamento. Então, essa é a forma correta de se passar. Daí você pega o e-mail do cliente, nunca passar pelo WhatsApp, a não ser que seja um cliente conhecido seu, aí beleza. Mas sempre pega o e-mail do cliente e você passa isso para o seu cliente através do e-mail e um material em PDF, seu orçamento em PDF, papel timbrado com seu nome, o nome da sua empresa ou o seu site, enfim, passa profissionalismo. Se o seu cliente pega um material, um e-mail ou de repente um WhatsApp com preço e pega outro engenheiro com um e-mail, com um orçamento feito em PDF, papel timbrado, data, validade, ele vai dar muito mais importância para esse orçamento, mesmo que o preço seja maior. Você vai passar mais profissionalismo e na nossa área da engenharia mecânica, o que pesa para os clientes é o profissionalismo, porque na maioria das vezes os nossos serviços, os clientes querem alguém que entenda, querem alguém que, né, tenha um know-how daquilo, não uma pessoa que está se aventurando nesse ramo e colocou um preço lá que não tem nada a ver, tá? Então, por isso que é sempre importante passar dessa forma.
Existe alguma tabela de honorários? Não, não existe, tá? É uma outra dúvida constante que a gente vê aí. Na nossa área da engenharia mecânica não existe nenhuma tabela de honorários. Eu costumo dizer que a tabelinha mais marromeno que eu encontrei até hoje é uma do sindicato é de um sindicato dos engenheiros na Bahia, tá? É mais ou menos, mas é bem vagabundinha ainda. É bem ruinzinha, bem ruim, bem ruim. Mas ainda assim é a mais completa que a gente tem hoje na engenharia mecânica. Então, assim, para você ver como é difícil cobrar, tá? E é por isso que eu fiz essa live hoje, porque a gente tem muitos engenheiros que têm dificuldade. Inclusive, se você aí tem dificuldade, coloca nos comentários aí, eu tenho dificuldades para cobrar. Ou só manda um eu aí, eu. Só para eu saber quem tem dificuldade de cobrar e quem não tem dificuldade de cobrar, tá? A gente, pelo menos, aparece muitas pessoas assim em mensagens que o povo me manda, tá? Então, esse é um dos motivos de eu ter criado essa live. Vamos lá, outra coisa. Sobre descontos. É possível o engenheiro dar descontos num preço para o cliente dele? Sempre é possível, tá? A gente tem engenheiros aí que colocam uma gordurinha a mais. Ó, o pessoal respondendo aí, ó. Eu tenho. Às vezes eu tenho. Então, assim, a gente encontra muita gente que tem dificuldade para cobrar. E por quê? Porque a gente não tem nenhuma instrução, a gente não tem isso na faculdade. O CREA é muito difícil passar isso, a não ser que você vá perguntar, tá? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade. E isso não é comum na engenharia mecânica. A gente vê poucos engenheiros mecânicos trabalhando como autônomo. Então, o que é diferente vai ser sempre aí mais difícil, tá? Que a gente não costuma ver todos os dias, vai ser sempre mais difícil. Sobre descontos, é possível o engenheiro dar desconto? Sempre é. Tem engenheiro que cobra um pouco a mais, por exemplo, um cara quer cobrar R$ 1.500, mas ele joga lá 1.800. Aí o cliente, pô, tem um desconto? Tem, 1.500. Então, quer dizer, ele joga um pouquinho a mais para poder dar um desconto para o cliente também se sentir satisfeito, tá? Eu já não gosto de fazer isso. Eu já gosto de cobrar um valor e eu não gosto de dar desconto, tá? Porque eu tenho para mim que os bons profissionais, eles não dão descontos nos seus serviços, tá? Então, o que é acordado e não tem choro e nem vela, tá? Então, eu costumo agir assim, tá? Mas fica a critério de cada um. Tem engenheiro que gosta de desconto, tem engenheiro que não gosta de dar desconto. E outra coisa, você der um desconto, é só aquele desconto. Tem cliente que vai ficar chorando. Você cobrou 1.800, aí você fala para ele, não, vou fazer por 1.500 então. Beleza. Ah, faz 1.300. Ah, faz 1.200. Faz 1.000. Então, assim, se bobear, você ainda vai pagar para o cliente para poder fazer o serviço. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso daí no final do seu mês, se você começa a dar muito desconto, vai fazer toda a diferença no seu fechamento de conta, no seu fechamento de mês, no seu fechamento de faturamento. Beleza? Então, fica a critério de cada um. E uma outra coisa que eu falei aqui sobre o CREA, tá? Então, sentiu dificuldade? A gente não paga anuidade no CREA à toa. Então, assim, sentiu dificuldade em cobrar, na forma de cobrança, quanto cobrar por aqueles equipamentos, vai no escritório do CREA da sua cidade. Tá? Eles estão lá sempre para ajudar. Pelo menos aqui em Guarulhos, eles sempre me atendem aí bem. E eu creio que seja assim na maioria dos locais, pelo menos, tá? Mas assim, exijam deles, porque a gente não paga de bobeira. A gente tem muito engenheiro aí reclamando do valor da anuidade, reclamando do valor das ARTs, mas não usa o CREA como deve ser usado, tá? Então, assim, faça valer o que você paga. Então, ficou com alguma dificuldade em cobrar, em saber se vale, se não vale? Vai lá no CREA, explica o seu serviço para eles e pede um auxílio. Agora, uma outra questão também, sobre calotes. Os engenheiros costumam receber calotes? Tá? A gente tem essas dúvidas aí. E se eu fizer o serviço para o cliente e o cliente não me pagar? Então, é por isso que tem a importância do contrato e do orçamento. O orçamento é para você passar profissionalismo para o seu cliente e o contrato é para você não tomar calote, que você vai pegar a assinatura do seu cliente. Então, eu vou te ensinar aí a fazer durante essa semana, tá? Não sei o dia qual é certo, pode ser que seja até amanhã, tá? Então, fica de olho aí nas lives. Então, o contrato é bom por causa disso. Você faz ele, tá?
eu vou ensinar como faz, você faz ele, você pega a assinatura do responsável por essa empresa, e se ele vier a não pagar, você pode entrar com processo judicialmente. Mas assim, uma coisa aí que serve de alento para os engenheiros. Para o engenheiro tomar calote hoje é muito difícil. Por que eu falo isso? Porque a gente tem a faca e o queijo na mão. Você presta o serviço para o seu cliente, você faz uma RT, faz um laudo técnico, né? Primeiro você faz a vistoria, depois faz o laudo técnico, faz a RT. Geralmente, essas ARTs, os clientes precisam para alguma coisa, para comprovar na prefeitura, ou algum órgão, ou para comprovar numa outra empresa que ele está sendo terceirizado. Geralmente, eles sempre precisam da RT para alguma coisa, tá? Porque a RT é realmente o documento que vale. O cliente não pagou? Simples. Você vai no site do CREA e dá baixa na RT, entendeu? Então, assim, essa é uma forma que eu, desde que eu atuo como engenheiro autônomo, eu nunca tomei nenhum calote até hoje, né? Espero que isso se mantenha. Por quê? O cliente não pagou, a gente sabe que de repente não é porque o cliente é pilantra, nada disso. É porque o cliente de repente está passando por algumas instabilidades, e aí de repente ele fala: esse aqui é o que eu posso deixar de pagar, sabe? Ele olha para todos os boletos ali e fala: vou deixar de pagar esse. Esse tem cara de ser mais bobo, de repente, não sei. E aí deixa de pagar, né? Então, quando é nesse caso, entra em contato com o cliente, falou: fulano, tem um boleto nosso aí que está em aberto, né? Aí ele fala: realmente, não consegui pagar. Aí eu falo: não, então, o CREA está me cobrando aqui, porque se esse boleto não for pago, pode dar o cancelamento na RT. Essa RT pode dar, o CREA pode dar baixa nessa RT, ela vai perder a validade. E aí, de repente, nesse órgão que você ia levar, aí geralmente eu já sei, né? Porque eu já pego isso antes. Nesse órgão que você vai levar, que você precisa comprovar, eles vão ficar sabendo, e aí pode te dar problema, entendeu? Então, eu tô avisando, porque é uma coisa que foge da minha alçada. Se você não pagar, automaticamente o sistema já dá baixa na RT. E isso é infalível, tá? Isso aí, geralmente, os clientes vão entender o seu lado, tá? E eles vão pagar, tá? Porque eles precisam da RT. Então, assim, é muito difícil o engenheiro tomar um calote, porque você dá o serviço, você faz o serviço e, ao mesmo tempo, você pode cancelar tudo, tá? Então, por isso que é muito difícil o engenheiro tomar calote hoje. Beleza? Bom, então, a gente já está aí com quase 30 minutos de live. Eu vou pegar algumas dúvidas aí. A gente tem bastante gente colocando eu aqui, ó, eu. Pessoas, engenheiros que têm problema para cobrar, tá? Se sente meio inseguro para cobrar, mas é totalmente normal, tá? No workshop eu vou falar mais sobre isso, vou te passar o método para você receber do seu cliente sem ter esse problema de calote. Então, vamos pegar algumas dúvidas agora. Se você tem uma dúvida, a hora é essa. Coloca aqui nos comentários, aqui abaixo. Coloca qual que é a sua dúvida, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Pode colocar que eu tô monitorando tudo aqui, vou identificar qual que é a sua dúvida. Beleza? Vamos lá. Ó, o Ricardo colocou aqui, ó, eu ainda vou me formar, mas quero trabalhar autônomo, porque o mercado de trabalho está embaçado. Realmente, Ricardo, o mercado de trabalho para o engenheiro que quer trabalhar como registrado está complicado. Visto aí o que aconteceu com a Ford, cara. Isso daí tem que ser um grande sinal de alerta para os engenheiros. Porque a gente tem um negócio que é assim, os engenheiros falam, mas é uma empresa grande, é uma empresa que não vai fechar. Cara, se a Ford fechou, quem que não vai fechar hoje em dia? Então, assim, quem está empregado hoje tem que ter um plano B. Porque se esse cara fica desempregado, até ele se recolocar, ele não pode contar com o seguro-desemprego. Porque hoje em dia, o que diz? Tem uma pesquisa do Ibope que diz isso, que fala que o tempo médio de recolocação do engenheiro mecânico é superior a 2 anos. Então, assim, o cara que ficou desempregado hoje, ele vai ter que ter uma renda aí por 2 anos. Ou se o engenheiro que ou ele começa a trabalhar como autônomo, começa a entender, ou ele junta uma grana aí que vai sustentar ele e a família dele por 2 anos. Essa é a regra, tá? Porque a recolocação para o engenheiro mecânico hoje está muito difícil. Então, como nosso amigo Ricardo que disse aqui,
tá embaçado, realmente tá embaçado, não tá fácil para os engenheiros que trabalham como registrado. E até para os concursados também, porque a gente vê cada dia mais aí o governo tirando os concursados, tá? Então, quem pode, corre atrás agora, tá? Porque vai ficar pior, com certeza. Ó, o Vinícius colocou aqui, ó, Daniel, tem como você fazer uma live de simulação completa de um buffet infantil de brinquedos? Obrigado. Vinícius, realmente é essa a minha intenção, tá? Só que eu não vou até o buffet. Eu vou usar um caso aqui que eu fiz, um laudo que eu fiz, e vou mostrar as fotos que eu tirei do local, tá? Então, para que você se sinta lá, tirando essas fotos e o que você vai precisar analisar, beleza? É mais ou menos isso. Ó, o Carlos Chagas colocou aqui, ó. Boa noite. Como eu faço para realizar cobranças dos meus serviços prestados? Como precificar? É realmente isso que eu estou falando, Carlos. Como você realizar a cobrança é o que eu falei da questão da RT. Primeiro que você tem que fazer, você tem que amarrar o seu orçamento no contrato, nos boletos. Então você tem que explicar nesses 3 meios que se o cliente não pagar, automaticamente tudo que você fez vai por água abaixo, tá? Então você tem que deixar tudo amarrado e também ele vai ter cobranças judiciais. Você tem que colocar isso no contrato, tá? Porque se o cliente não pagar, ele sabe que você pode entrar com processo contra ele. É uma coisa séria, tá? Ele não pode achar que aquilo é um contrato de gaveta. É uma coisa séria. Então passe isso para o seu cliente, tá? Agora, como precificar vai depender de vários fatores, como eu te expliquei aqui. Vai depender da quantidade de equipamentos, da distância, do risco que esses equipamentos oferecem, tá? Então isso você vai pegando mais ou menos aí com a experiência. Você vai ter que tendo um pouco de feeling aí no mercado, quanto cobrar. E se você tiver alguma dúvida, pergunta para outros engenheiros ou pergunta no CREA, tá? Para você começar a cobrança e daí você vai sentindo que o mercado ele vai te dando alguns parâmetros, se o seu preço está bom, se está alto ou se está baixo. E aí você vai adaptando o seu preço conforme esses parâmetros, conforme que o mercado for te dando aí de informações. Beleza? É isso aí, Vinícius. Eu vou colocar exemplos de proposta comercial, que é o orçamento, eu vou colocar exemplos de contrato, e eu vou te ensinar aí ao longo dessa semana como você elaborar o seu próprio orçamento e o seu próprio contrato. Beleza? Inclusive, essas técnicas são técnicas que eu utilizo no treinamento do engenheiro mecânico autônomo, tá? Então, eu vou passar aqui nessas lives para ambientar vocês, beleza? Ó, o Igor Renan está perguntando qual que é uma média para ser responsável técnico de uma empresa de ar-condicionado? Depende, Igor. Depende da quantidade de equipamentos, da quantidade de serviço que essa empresa vai te passar por mês. Tá? Então, vamos supor, essa empresa ela trabalha com manutenção, provavelmente, né, de ar-condicionado. E aí, quantos clientes ativos essa empresa tem? Quantas vistorias você vai ter que realizar por mês? Então, tudo isso você vai ter que verificar antes de dar o seu preço. Mas eu te diria que uma média de R$ 1.000 a R$ 2.000, tá? Se você tiver muito serviço, R$ 2.000. Se tiver pouco, uns 1.200 reais. E daí lembrando que isso é para 12 horas semanais, tá? E você pode pegar até 3 empresas nesse regime e mais uma empresa que você tenha, que você seja sócio. A sua empresa, por exemplo, a sua empresa e mais 3, tá? E lembrando que tem CREA aí que está abrindo até um pouco mais para mais de 3, tá? Isso é uma informação que eu ainda estou tirando com o CREA. Mas eu comecei a ter algumas informações que os CREAs eles estão abrindo mais do que 3 empresas por engenheiro. Beleza? Mas aí você coloca uma carga horária menor, lógico, né? Tá. Tô lendo algumas aqui, eu vou colocar na tela para eu poder responder, tá?
Um projetista autônomo, faço projetos gravar com. Ó, o Jardel colocou uma dúvida aqui bem peculiar. Formei esse mês e estou começando agora como projetista autônomo. Tanto de projetos HVAC, para quem não sabe é de ar-condicionado, quanto projetos mecânicos. Os valores do projeto e da RT, não, o engenheiro é ART, né? Acho que ele colocou errado. São valores cobrados separadamente? Os valores do projeto e da RT são cobrados. Sim, geralmente quem faz projeto, Jardel, cobra um valor pelo projeto e outro valor pela RT, tá? Por quê? Porque a RT você está assumindo responsabilidade sobre aquilo. E quando é o projeto, você está vendendo só o projeto para o cliente e ele que se vire lá com a responsabilidade, com a instalação, com o que seja. Agora, quando você faz uma ART sobre o seu projeto, aí você está dando total responsabilidade sobre esse projeto. Beleza? Agora o pessoal tascou dúvida aqui, hein? Não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, hein? Mas vou pegar algumas aqui. Ó, o Carlos colocou uma pergunta legal aqui. Como você trata aquele cliente, entre aspas, que te tira para consultor? Pergunta, 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 mas não quer fechar o negócio. Esse tipo de cliente tem tudo que é mercado, né? Aquele cliente que é problema, né? E assim, tem certos tipos de informações que você não pode dar para o cliente. Se não, eu já tive casos assim. Quando eu era recém-formado, uma vez eu fiz um serviço num buffet infantil, que eu cheguei lá, eu falei, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 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 aquilo e aquilo. Aí eles falaram, tá bom, a gente vai analisar e depois entra em contato. Falei, beleza, né? Fui para casa, aí beleza, aí não fecharam. Um certo dia, passei lá perto desse buffet infantil, por acaso, falei, vou parar para dar uma olhada, né? Ver o que eles resolveram. Eles fizeram tudo que eu falei, adaptaram os brinquedos, tudo conforme o que eu falei, e não fechou meu serviço. Então, quer dizer, eles me chamaram só para pegar ali ideias, só para pegar a parte técnica da coisa, tá? Então, assim, toma muito cuidado que você vai falar com o seu cliente, porque isso pode te prejudicar, ele pode pegar as informações e não fechar contigo, tá? Agora sim, não tem uma fórmula, né? Você tem que saber o que é importante e o que não é, para você passar para o cliente e passar realmente o que for necessário, beleza? O William falou que já deu muita consultoria de graça, sim. Infelizmente, acaba acontecendo, não tem jeito. Até você pegar a manha, né, de o que falar, o que não falar. Ou de repente você fala e, meu, quer usar, usa, não quer, não usa, né? E pelo menos você está ajudando a pessoa, sabe? Então, assim, vai muito do seu estado de espírito, né? Depende de como você tá. Ó, vou pegar mais uma pergunta aqui, tá? Para a gente encerrar por hoje. Isso, mais uma para a gente encerrar por hoje. E aí a gente volta amanhã às 18, beleza? Ó, vou pegar aqui a do Ronaldo. Deixa eu botar aqui. Estou me formando esse ano. Qual a dica que você dá para começarmos como engenheiro autônomo? Ronaldo, eu te indico você assistir a nossa live de amanhã às 8 horas, tá? Às 20 horas. Por quê? Porque essa live das 20 horas é entrevistando um outro engenheiro mecânico que trabalha como autônomo. Então ele vai explicar como que ele saiu da faculdade, tá? Qual que era a cabeça dele quando ele saiu da faculdade e qual que é a cabeça dele agora. De repente, o que ele prefere? Trabalhar como autônomo ou como registrado? Qual que é a dica que ele poderia dar para quem está começando hoje? Então eu faço uma entrevista com o cara
para poder ajudar quem está começando agora, para você pegar os insights ali, pô, precisa aprender sobre norma, precisa aprender sobre lei, preciso sair um pouco desse universo da faculdade, de muito teórico da faculdade, sabe? De matemática, de física, de cálculo. Preciso aprender algo mais do que isso, que vá além disso, que me ensine realmente como trabalhar autônomo. Então, lá você vai ter muita informação, tá? Mas o que eu posso te falar? É isso que eu já venho falando agora. Você sair um pouco desse universo da faculdade, de cálculo, de física, enfim. Você sair um pouco dessas teorias, você começar a estudar mais o que o seu cliente quer e o que o seu cliente precisa, tá? Como você realizar o serviço? A gente tem as normas da ABNT, você pode estudar elas, tá? Então, assim, sempre pesquisar o que o seu cliente quer e não simplesmente ficar dependendo das faculdades aí e das empresas te darem um treinamento, te mostrarem quais são as feiras que você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você tem que atuar, o que você tem que estudar, tá? É você entender o mercado, porque depois que você entender o mercado, aí ninguém te segura, tá? Aí você tem a faca e o queijo na mão, é só partir para cima, beleza? Ó, essas entrevistas, que é o Papo do Engenheiro Mecânico Autônomo, que é um quadro que eu tenho, ela é ao vivo, tá? É às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? E essas lives, elas não ficam disponíveis depois, tá? Com o link, na verdade, do YouTube, você até consegue, se você tiver no nosso grupo do Telegram, ou de repente se você receber por e-mail. Mas ela não fica como pública no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook. Então, daí você vai ter que esperar eu colocar essa live um dia no ar quando eu colocar. Então, por isso que é bom você assistir ela quando ela é ao vivo, beleza? Bom, então é isso. Então, eu já respondi bastante coisa aí, a gente já está se alongando bem. Lembrando que a live aí seria de 30 minutos, hoje a gente já está com 42 minutos já. Então, vamos encerrar por aqui hoje e amanhã a gente já... deixa eu tirar aqui, beleza. Vamos encerrar por aqui hoje e aí amanhã eu venho com um tema novo de como o engenheiro mecânico pode trabalhar como autônomo, tá? Sempre dicas, insights aí para o aquecimento do nosso workshop do engenheiro mecânico autônomo, para que quando chegue no workshop você já esteja aí bem preparado para você captar esse método e ir para cima, beleza? Então lembrando que quem não se inscreveu ainda, o link está aqui abaixo nas descrições do Facebook e do YouTube. Só você ir nas descrições que vai estar lá o link, é só clicar e se inscrever. Quem está no YouTube, vai no link da bio lá, que tem lá, inscrição para o workshop. Clica lá e se inscreve também, beleza? Então você consegue se inscrever dessas duas formas. E até o dia do workshop, live todos os dias aí, às 18 e às 20 horas, beleza? E hoje, tá? Que é um único parênteses aí, que hoje a gente não tem a live das 20 horas, porque o rapaz que ia fazer com a gente acabou furando. Tá? Era um engenheiro que estava começando, ia dar algumas dicas para ele, mas infelizmente ele teve um problema aí e não vai conseguir, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, tá? Uma boa noite a todos, obrigado por acompanhar aí e até amanhã às 18 horas, 6 horas da tarde. Forte abraço.